Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula será sobre reprodução. Nosso objetivo é descrever algumas formas de reprodução que existem na natureza. O foco principal da aula é em reprodução animal, mas como já estamos falando em reprodução, vamos citar alguns tipos de reprodução vegetal também, tá bom? Vamos lá. Então, por que os seres se reproduzem? O objetivo da reprodução é renovar continuamente a espécie e transmitir as informações genéticas dos pais para os filhos. Ou seja, a importância, o objetivo da reprodução é dar continuidade à espécie. Né? E para isso, os genes são transmitidos para os filhos. Agora, existem duas formas de se reproduzir. Existe uma reprodução chamada assexuada, que é quando a cria, né, o resultado da reprodução, é exatamente um clone dos pais. Não há mistura de genes. Né? Enquanto que a reprodução sexuada, os genes vão se misturar de alguma forma e o descendente não será exatamente uma cópia dos pais. Ele será uma mistura de ambos. Bem? Para que ocorra a reprodução sexuada, haverá necessidade de encontro de gametas. Então, na reprodução sexuada, sempre há encontro de gametas. Bom, vamos começar então com a reprodução assexuada, ou chamada também de agâmica, quando não há troca de material genético e um único indivíduo, uma única célula, dá origem a duas células iguais. Esse tipo de reprodução ela pode ser chamada de divisão binária ou ainda cisciparidade. É muito comum nos protozoários. Essa estratégia de divisão binária ou bipartição faz com que o ser tenha uma capacidade muito grande de se reproduzir e colonizar um determinado espaço. Mas lembrando um pouquinho da questão evolutiva, a reprodução assexuada traz uma deficiência no seu processo. Ela não aumenta a variabilidade, né, porque todos os indivíduos são iguais, são geneticamente iguais. Bem? Existe ainda como reprodução assexuada o que nós chamamos de brotamento. É muito comum a gente pensar em brotamento em vegetal, né? A gente tira brotos de vegetal, mas animal também pode ter brotamento. Veja, por exemplo, esses quinidários, né? Essa hidra soltando um brotinho aqui, ó. Ele é um clone, né? É um pedacinho igual ao progenitor. Bem? Existe um tipo de reprodução ainda assexuada chamada estrobilização, né? A estrobilização também é vista nos quinidários e é vista nas tênias, né? nos plateumintos. É quando o indivíduo se fragmenta, né? Vários segmentos destacam-se do ser e cada segmento desse vai dar origem a um novo ser. Isso acontece nos quinidários quando na fase de pólipo, na fase fixa. Então ela vai soltando pedacinhos e esses pedacinhos dão origem a várias medusinhas. Isso é reprodução por estrobilização. Existe ainda a reprodução por esporulação, produção de esporos. Isso é muito mais comum em vegetais, né? Mas pode aparecer também nos fungos. A esquizogonia é um tipo especial de reprodução assexuada em que dentro da célula os núcleos vão se multiplicando, vão sofrendo divisões e de repente se fragmenta em várias células unicelulares, uninucleares, desculpe, né? Muitas células com um único núcleo. Esse tipo de reprodução é muito comum no causador da malária, o Plasmodium. É possível ter um tipo de reprodução por fragmentação. Você cortar o indivíduo vários pedaços e cada pedaço desse vai se regenerar. É o caso da estrela do mar e é o caso também da planária. Estrela do mar, equinodermo, planária, plateuminto. Olha lá uma estrelinha se regenerando, né? Isso é uma reprodução, é uma estratégia bastante interessante, que cada pedacinho dela vai dar origem a uma nova estrela. Então ela se fragmenta e cada pedaço dá origem a um novo indivíduo. Tá bem? Nos vegetais existe multiplicação vegetativa. Todo mundo já tirou uma muda, não é isso? O que é isso? Você vai lá, corta um pedacinho, planta, forma uma nova raiz, forma uma nova planta. Isso é um clone, né? Um clone vegetal. Bem? Tem plantas que a própria folha sai em pequenos brotos, né? Bom, e aí vem a reprodução sexuada, né? O que é essa reprodução sexuada? É quando dois gametas se encontram. Encontrou gametas, juntou material genético, é reprodução sexuada.
Uma outra curiosidade da reprodução sexuada é a poliembrionia. É quando, a partir de um óvulo fecundado, esse óvulo fecundado, esse zigoto, ele sofre divisões mitóticas e se separam, e cada um desses indivíduos forma um novo indivíduo e geneticamente idêntico. Bem, essa poliembrionia às vezes acontece em humanos, né? É muito comum gêmeos univitelinos, mas às vezes podem formar 3, né? Que há casos até de 4 gêmeos univitelinos. Isso não é muito comum no humano, o comum são 2, né? Mas existem animais em que a poliembrionia é muito comum. Os tatus, por exemplo, é muito comum, né? E existe a poliovulação, né? A poliovulação é quando um animal, a fêmea, ovula vários óvulos de uma única vez e esses óvulos são fecundados separadamente. No humano, isso às vezes acontece, né? Da mulher ovular 2 vezes ou 3 vezes no mesmo ciclo menstrual e cada um deles ser fecundados por um espermatozoide diferente, que inclusive pode ser de pais diferentes. Nos cachorros é muito comum acontecer isso, né? O cachorro, a fêmea ovula, ela tem um cruzamento num dia com um cachorro, no outro dia com o outro e pode ser filhotes de pais diferentes, tá bem? No humano isso não é tão comum, mas teoricamente pode acontecer também. Bom, quando o embriãozinho vai se desenvolver, ele pode ter 2 tipos de desenvolvimento. Indireto, quando forma um ovo, uma larva, e a larva então não é igual ao adulto, então é um desenvolvimento indireto, ou pode ser o desenvolvimento direto. Olha, por exemplo, o anfíbio é desenvolvimento indireto, porque forma o girino, certo? Já nós, por exemplo, temos desenvolvimento direto, né? Os nossos filhotinhos nascem exatamente igual aos pais. Tá bem? Bom, vantagens e desvantagens das duas coisas. Qual a vantagem da reprodução sexuada e qual a desvantagem dela? Tá? A vantagem da reprodução assexuada é que, resumindo, né, depois vocês dão uma olhada com calma nesse quadro, mas a grande vantagem da reprodução sexuada é a velocidade, a facilidade com que você consegue deixar descendentes. Tá? Mas existe uma perda muito grande nisso. É que os indivíduos são todos iguais, não tem variabilidade, e isso faz com que diminua a chance de sobrevivência da espécie na seleção natural. E da reprodução sexuada? Qual a grande vantagem dela? É exatamente a desvantagem da sexuada. É que a variabilidade é enorme, então a mistura dos genes vão fazendo com que aumente a probabilidade de sobrevivência da espécie. Mas tem uma deficiência nisso aí também, né? Uma desvantagem. O processo de reprodução sexual é lento, né? Despende muita energia e existem algumas espécies, como a nossa, por exemplo, que vai criar os seus filhotes por um longo período de tempo, né? Então vai gastar energia enorme, né? E bota longo nisso, né? Em alguns casos vai até bastante idade, né? A reprodução sexuada nas espécies é um processo lento e dispendioso de energia. Tá ok, pessoal? Então é isso.